Muito bom dia a todos e todas. Eu quero falar um pouco sobre o que a Centranet Brasil tem feito em relação ao combate aos crimes cibernéticos contra os direitos humanos e mais particularmente com relação aos crimes de ódio. Uma rápida apresentação: a Centranet Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada por um grupo de professores e pesquisadores vinculados ao Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal da Bahia e também à Faculdade de Direito da Universidade Católica em Salvador. A Centranet ela foi fundada em dezembro de 2005 com a missão de defender e promover os direitos humanos na internet. Então nós somos uma ONG voltada especificamente para a defesa e promoção dos direitos humanos na internet. E desde janeiro de 2006 nós mantemos na internet um canal para recebimento de denúncias anônimas acerca de crimes e violações contra os direitos humanos através da internet no Brasil. De lá para cá, esse projeto ele tem evoluído e desde março do ano passado nós firmamos um termo formal de cooperação com o Ministério Público Federal no Estado de São Paulo e posteriormente com mais 3 procuradorias da República, inclusive aqui no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado, no Rio Grande do Sul, em Goiás e agora no mês de junho também com os Paraná. Eu vou falar um pouco sobre o que nós temos feito e qual a nossa visão em relação ao que precisa ser feito para que a gente possa alcançar resultados mais efetivos em relação a esse combate. Eu queria colocar rapidamente 2 premissas que eu considero necessárias para que a gente possa começar a discutir o tema. A primeira é uma premissa do sociólogo Emile Durkheim, quando dizia o seguinte: onde há sociedade, há crime. Então, por que existe crime na internet? Por uma razão muito simples: porque a sociedade está presente na internet. A internet, antes de ser uma rede de computadores, ela é uma rede de pessoas interconectadas entre si através dos computadores. A internet é, portanto, na sua essência, um espaço de socialização. E em todo espaço de socialização existem conflitos. Conflitos de gênero, conflitos sociais, conflitos econômicos, conflitos étnicos. E muitas vezes esses conflitos descambam para atividades delituosas. Então não é surpreendente que haja também crimes na internet, uma vez que a rede é o reflexo da sociedade. Segundo, a internet ela tem por característica a liberdade. A liberdade de informação, a liberdade de publicação e veiculação de conteúdo. Essa liberdade, entendam os senhores, como não controle prévio do conteúdo. Ou seja, a rede ela é o que é e ela chegou onde chegou porque ela permite que cada usuário publique o que quiser, sem necessidade de prévia autorização. A internet é diferente de um jornal. A internet é diferente de uma revista. Para um artigo ser publicado no jornal, esse artigo tem que ser aprovado pelo editor do jornal. Para uma matéria ser publicada numa revista, aquela matéria tem que ser aprovada pelo diretor de redação da revista. Na internet, não. Para você publicar um artigo, para você publicar uma matéria, você pode fazê-lo diretamente, sem a necessidade de pedir autorização prévia a ninguém. E foi essa característica que permitiu que a rede se transformasse numa das maiores experiências de produção e compartilhamento de conhecimento na história da humanidade. Por outro lado, ela também permite que pessoas criminosos utilizem essa característica para abusar do direito garantido pela Constituição de Liberdade de Expressão e Opinião e cometer crimes. E é sobre esse aspecto que nós temos que trabalhar. Mas o fato é que, como premissa fundamental, eu gostaria de colocar esse fato, de que não existe controle editorial prévio
na internet. Seja por impossibilidade técnica, devido à quantidade gigantesca de conteúdo que circula na rede diariamente, seja porque a própria Constituição garante o direito de livre expressão e opinião. Então, qual o nosso problema, uma vez que esse direito de expressão e opinião, ele é objeto de abuso e manifestações racistas e manifestações de ódio? O nosso problema é trabalhar com um cenário internacional. O crime cibernético, inclusive os crimes de ódio, eles têm como característica essencial a transnacionalidade. Então, o modus operandi típico do crime cibernético, ele normalmente envolve mais de um país, mais de uma jurisdição. Nesse quadro, nós podemos ter um usuário no Brasil praticando um crime contra um cidadão no Japão, se utilizando da infraestrutura tecnológica localizada nos Estados Unidos, por exemplo. O site Valhalla88.com, a qual foi feita a referência aqui, é um exemplo. É um site mantido por uma quadrilha brasileira que pratica crimes no Brasil, que está sediada no Brasil, mas que utiliza a infraestrutura tecnológica disponibilizada nos Estados Unidos. Eles usam servidores dos Estados Unidos para poder manter o seu site lá. Muitas vezes existe redirecionamento de sites que envolvem vários países. Então é possível você ter um site criminoso com partes desses sites hospedadas em diversos países. Isso é comum, por exemplo, em relação à pornografia infantil. Você tem um portal e quando você vai rastrear onde aquelas imagens estão hospedadas, você chega a uma rede de 10, 15, às vezes 20 países diferentes. Então, o crime cibernético tem essa característica, a transnacionalidade. Seja porque o modus operandi ele envolve outros países, seja porque a repercussão do crime e os efeitos do crime alcançam todo o globo. Todos aqueles usuários, 1 bilhão e 86 milhões de usuários na internet no mundo. O que a sociedade tem feito, como o mundo tem combatido esse problema? Em 1996, diante de uma pressão das organizações da sociedade civil no Reino Unido, a indústria da internet resolveu agir. E foi criado em 1996 o primeiro hotline, ou o primeiro canal nacional de denúncia, com o objetivo de centralizar o recebimento das denúncias de pornografia infantil especificamente. Esse modelo se mostrou bem sucedido e foi ampliado na Europa, e em 98 já existiam 8 canais de denúncias em países europeus. Em 99, esse modelo foi adotado pela Comissão Europeia como política pública da Comissão Europeia, e atualmente existem 29 hotlines em 26 países diferentes. E a ideia é muito simples. A ideia é você ter um canal nacional de denúncias, para recebimento de denúncias, que esteja intimamente articulado com as forças policiais do país, com as autoridades responsáveis pela persecução penal. No caso brasileiro, em se tratando de crimes de ódio, a competência investigativa é do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O canal, estando intimamente articulado com as autoridades policiais, para que as denúncias pertinentes sejam rapidamente encaminhadas para essas autoridades. Também é necessário que esse canal esteja articulado com os provedores de internet do país onde está sediado. Para quê? Para que, diante de uma denúncia pertinente, esse provedor seja notificado para que retire o conteúdo do ar e preserve todas as provas e evidências necessárias à comprovação da materialidade do crime. Também é necessário que esse canal esteja intimamente relacionado com as organizações da sociedade civil que atuam em relação aos diversos temas relacionados a direitos humanos, como criança e adolescente, ou como organizações que atuam em relação a questões raciais, questões de gênero, questões étnicas também. E, por fim, com
a imprensa, para que a imprensa ajude a divulgar o canal de denúncia, ajude a tornar público e a orientar a população como fazer uma denúncia anônima, como se portar diante de um conteúdo ofensivo publicado na internet. Esse modelo, como eu falei, surgiu no Reino Unido, não é uma novidade, já tem 11 anos, se transformou numa política pública, hoje é uma política pública da Comissão Europeia. Praticamente em todos os países europeus existe uma hotline, e nos Estados Unidos, o hotline NCMEC, ele tem mandato legal do governo norte-americano para receber as denúncias relativas à pornografia infantil, e em vários outros países, como Japão, Austrália e Canadá, o modelo também é o mesmo. Aqui no Brasil, nós somos a primeira hotline, o primeiro canal nacional de denúncias de crimes de ódio e pornografia infantil na internet. A nossa articulação, ela se dá com o Departamento de Polícia Federal, através da Divisão de Direitos Humanos, que fica em Brasília, e também com o Ministério Público Federal, mediante termos formais de cooperação assinados já com 5 procuradorias da República nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná. De modo que nós permitimos que o Ministério Público Federal, diante desse termo formal de assinado de cooperação, ele tem acesso integral ao banco de dados das notificações, e os casos envolvendo provedores sediados no exterior e que não contenham indícios da participação de brasileiros, esses casos são reportados para o hotline do país sede daquele provedor. E qual a diferença disso? A diferença é simples. Se nós optarmos pelo procedimento formal tradicional, que seria notificar a Interpol no Brasil, para encaminhar a denúncia para a Interpol Internacional, que por sua vez encaminha para a Interpol do país sede, que por sua vez encaminha para a polícia local, que por sua vez instala um procedimento e que por sua vez notifica o provedor, esse trâmite formal, atualmente, ele leva no mínimo 6 meses. E em 6 meses, muito provavelmente esse site já migrou para outro país, já saiu do ar, ou as provas já foram comprometidas, ou durante 6 meses o dano que ele causou à sociedade pelo simples fato de estar disponível na internet já foi assustador. Então, esse é o nosso papel. Nós recebemos então denúncias anônimas acerca de conteúdos relacionados à pornografia infantil e a crimes de ódio disponibilizados na internet, e uma vez recebidas, essas denúncias são analisadas por uma equipe de analistas de conteúdo que tem formação em direito e em computação, e uma vez constatada a potencialidade do crime, são redigidas notícias-crime, relatórios técnicos de rastreamento, que são encaminhados para a Procuradoria da República do Estado onde o provedor está localizado, ou onde o representante legal do provedor está situado, no caso de provedores internacionais, ou ainda no estado onde existirem indícios da participação de cidadãos suspeitos residentes naquele estado. Em se tratando de provedores internacionais, e não havendo indício de participação de brasileiros, essas denúncias são encaminhadas para o hotline no país correspondente, ou então para a embaixada, a representação diplomática desse país, aqui no Brasil, caso no país de destino não exista uma hotline, não exista um canal de denúncia. Bom, esse é o procedimento, tudo se dá de forma online, tudo se dá de forma eletrônica, inclusive o recebimento ao encaminhamento das denúncias. Isso acontece através de um sistema informatizado, cujo acesso é irrestrito e integral por parte do Ministério Público Federal, e, uma vez encaminhado, o Ministério Público instaura um procedimento de investigação criminal e adota as medidas que entender necessárias para a investigação daquele crime. Então,
Qual é, em síntese, a nossa função? A nossa função é tão somente de fornecer a matéria-prima que a polícia e que o Ministério Público precisam para conduzir o seu trabalho. E a matéria-prima é informação. Nós coletamos e sistematizamos informações técnicas que estão, indícios e evidências que estão publicamente disponíveis na internet, mas que, para serem coletadas, elas demandam um conhecimento técnico específico na área de computação. Para serem enquadradas, elas necessitam de alguma especialização na área jurídica, por conta dos nossos problemas legislativos. E nós, ao redigirmos relatórios e notícias crime, estamos fornecendo à autoridade competente a matéria-prima que ela precisa para conduzir a sua investigação e iniciar, na verdade, uma investigação sobre aqueles fatos que já estão ali comprovados e que já são pertinentes. E também fornecemos todo o apoio tecnológico para que essas autoridades possam desempenhar o seu trabalho. Então, hoje, das 12 pessoas que trabalham na SaferNet, 7 são de ciência da computação e 5 são de direito. Nós produzimos software, compartilhamos esse software com as autoridades, disponibilizamos esses softwares gratuitamente, sem nenhum ônus, sem nenhum custo para o Ministério Público e para a Polícia Federal e para as outras autoridades responsáveis pela persecução criminal. Alguns resultados. Aqui são os números de denúncias do mês de junho. Já recebemos até ontem à noite, foi quando eu tirei isso do sistema, 32.342 denúncias apenas no mês de junho. Não, todo o país. Dessas, quase 36% estão relacionadas à pornografia infantil, 19,4% a atividades neonazistas, 890 relacionadas a racismo e 1.680 relacionadas à intolerância religiosa. Eu devo chamar a atenção dos senhores de que 90% dessas denúncias são duplicadas. O índice de duplicidade é muito alto. E esse é um dos grandes entraves para a polícia, um dos grandes entraves para a persecução penal. Porque o número de denúncias duplicadas ele é muito alto. E nós fazemos essa triagem, fazemos essa filtragem, e cada vez mais essa filtragem está sendo feita de forma automatizada. De modo que quando a polícia recebe a denúncia, já se trata de uma denúncia única e não duplicada. Então, esse número aí seria, em números de URLs únicas, seria algo como 10% das URLs. E um outro fato que também merece destaque é de que 96,8% de todas essas denúncias são referentes aos serviços prestados por uma única empresa, que é a empresa Google, responsável pelo serviço Orkut. O Orkut, infelizmente, há muito tempo, é o paraíso do crime cibernético no Brasil. 95% de todas as denúncias que nós já recebemos referem-se a perfis e comunidades criminosas no Orkut. Rapidamente, já para caminhar para a conclusão, o que fizemos em relação aos crimes de ódio especificamente. Em fevereiro de 2006, ingressamos como representação civil e criminal do Ministério Público Federal de São Paulo contra a empresa Google Brasil por conta dos crimes relacionados ao Orkut e por conta da resistência da empresa em fazer a sua parte e colaborar com as investigações e com a justiça brasileira em relação à identificação desses criminosos. O resultado disso, o doutor Sérgio possivelmente vai falar. Posteriormente houve uma audiência na Procuradoria da República em São Paulo e em agosto do ano passado houve uma ação civil pública de autoria do doutor Sérgio contra a empresa Google Brasil. Também protocolamos um pedido de providências ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
e à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, em março do ano passado. Como resultado, tivemos a instalação de um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um plano nacional de enfrentamento à pornografia infantil na internet. Esse plano, a minuta desse plano foi concluída no final do ano passado, está para ser aprovado pelo Conselho Nacional de Criança e Adolescente, e uma vez aprovado, nós teremos a primeira política pública no país sobre o assunto. Também protocolamos um pedido de providências na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em março do ano passado, que gerou uma audiência pública realizada no mês de abril e contou com a participação do vice-presidente mundial da Google, que veio dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos ao Congresso Brasileiro acerca dos crimes relacionados a Orkut. Em março, assinamos esse termo de mútua cooperação técnica, científica e operacional com a Procuradoria da República em São Paulo. Posteriormente, com o Rio de Janeiro, em novembro de 2006, com o Rio Grande do Sul, também em novembro de 2006, e realizamos uma pesquisa e uma elaboração de um relatório técnico sobre o problema dos crimes de ódio, do uso criminoso da internet no Brasil para práticas de crimes de ódio e discriminação. Esse relatório foi encaminhado ao Comitê Gestor da Internet, às Procuradorias da República conveniadas, à Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e hoje à Federação Israelita e à Ordem dos Advogados do Brasil. Por fim, participamos da elaboração, da discussão, aliás, do Código de Autorregulamentação dos Operadores de Rede e Serviços de Internet. Essa é uma discussão que se iniciou em novembro do ano passado e foi concluída agora em abril. E desse aspecto conseguimos um avanço significativo, que foi convencer os provedores a preservarem os logs por 3 anos. Os logs de IP, os logs de conexão, que são a matéria-prima da investigação policial em relação à autoria desses crimes. Havia uma resistência muito forte dos provedores, alegavam custos operacionais, alegavam impossibilidades por conta de custos, necessidade de investimentos, e eles se dispunham inicialmente a preservar esses logs por 6 meses. Depois de muita discussão, depois de muita pressão, conseguimos convencê-los a preservar esses logs por 3 anos e firmar esse compromisso por escrito nesse código de autorregulamentação dentro da proposta que eles defendem. E, inclusive, desse código de autorregulamentação está contida a previsão para o empenho dos provedores no enfrentamento aos crimes de ódio e discriminação. E também produzimos ao longo desse período cerca de 450 páginas de notícias crime que foram encaminhadas para o Ministério Público Federal, que por sua vez instaurou procedimentos de investigação criminal e conseguiu, junto à Justiça Federal, a quebra do sigilo de dados telemáticos desses usuários. O Dr. Sérgio poderá falar muito melhor do que eu sobre isso. O que precisamos fazer? E aí eu já concluo dizendo o seguinte: na nossa visão, o que falta no Brasil é uma política pública intersetorial. Nós precisamos urgentemente discutir um plano de ação e discutir uma política, o início pelo menos da construção de uma política pública nacional e intersetorial para o enfrentamento do problema. Nós tivemos, em relação à pornografia infantil, a pedofilia na internet, um avanço significativo. Foi constituído um grupo no âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que trabalhou esses 6 eixos de um plano de ação. O eixo de atenção às vítimas, de prevenção, de protagonismo juvenil, ou seja, participação dos jovens no processo, defesa e responsabilização, é o eixo sem dúvida mais importante,
inclui aí a criação de delegacias específicas na Polícia Federal, nas polícias civis dos estados, para atuar em relação a esse assunto. Articulação e mobilização e também análise da situação, com o objetivo de manter um observatório permanente em relação à evolução do problema no Brasil. Esse grupo conseguiu reunir o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Unesco, a Organização Internacional do Trabalho, a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados, os Ministérios de Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Ministério da Justiça, o Comitê Gestor da Internet, a Associação Brasileira dos Provedores de Internet e nós da Secretaria do Brasil. Ou seja, um grupo bastante representativo que elaborou essa minuta e que tinha como objetivos principais definir atribuições específicas em termos de investigação, evitar multiplicações sobre os mesmos fatos e outros itens que o doutor Sérgio poderá comentar melhor. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e fico disponível para que a gente possa dar continuidade a essas ideias. Obrigado. Bom, muito obrigado. Eu vou ser breve. Eu queria só deixar registrado o meu agradecimento pelo convite e cumprimentar a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro pela brilhante iniciativa. Eu dizia ao doutor Sérgio Riskin que tem pelo menos 4 anos que eu participo com muita frequência de eventos nacionais e internacionais que discutem a criminalidade cibernética e em âmbito governamental, não governamental, no setor privado, etc. E esse foi o primeiro evento que eu vejo acontecer no Brasil, específico sobre crimes de ódio na internet, e que conseguiu reunir as pessoas-chave do país. Tanto da Polícia Federal, nós temos aqui a alegria e a honra de ter um delegado com grande experiência na área, com um trabalho muito eficaz e muito competente nessa área. Tivemos a presença do Dr. Sérgio Suyama, que, no âmbito do Ministério Público Federal, é uma das pessoas mais conhecedoras do assunto e mais atuantes. No âmbito da sociedade civil, tivemos aqui representantes de diversos movimentos sociais, no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das federações, no âmbito do governo estadual, de modo que eu saio muito feliz e positivamente impressionado com esse movimento que se inicia aqui no Rio de Janeiro e com a esperança de que a gente possa continuar e dar o passo seguinte, que é lutar pela materialização das ações que foram discutidas aqui, que foram pensadas e que precisam ser implementadas. Então eu quero parabenizar a Federação, quero parabenizar a OAB, quero parabenizar todos os senhores que estiveram aqui presentes e que certamente vão levar essa mensagem e esse compromisso para as suas instituições daqui por diante.